GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 80, capítulo 4, Perícias. Lista de perícias. De Diagnose NT até Entrada Forçada. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Diagnose NT é uma perícia IQ difícil para definir IQ -6, medicina -5, primeiro socorro -8 ou veterinária -5. Essa habilidade de dizer o que há de errado com uma pessoa doente ou ferida, assim como a causa de uma morte. Um sucesso no teste de habilidade traz alguma informação sobre o problema do paciente, limitado realisticamente ao conhecimento que se poderia obter no nível tecnológico do personagem. Pode ser que essa perícia não determine a causa exata, se o mestre achar que a causa da doença está além da experiência do médico, mas ela sempre fornece pistas, elimina hipóteses improváveis, etc. Observe que o teste de diagnóstico não deve ser exigido para casos óbvios, como ferimentos abertos ou membros decepados. Modificadores. Todos os de equipamento. Modificadores fisiológicos, -5. No caso de lesões internas, -5 ou mais no caso de uma doença rara. Digitação, DX fácil, pré-definido, DX -4, entre outros. Essa é perícia no uso de uma máquina de escrever. A velocidade do datilógrafo é igual a NH vezes 3 de suas palavras por minuto, com uma máquina de escrever manual e NH vezes 5 palavras por minuto com uma máquina de escrever elétrica ou teclado de computador. O valor pré-definido dessa perícia é igual a NH de qualquer perícia que envolva uma digitação -3, como a administração, escrita, operação de computadores e pesquisas de perícias profissionais como jornalista. Se o personagem tiver uma dessas perícias, a digitação se torna redundante, a menos que ele queira trabalhar como digitador profissional. Diplomacia, que é difícil, pré-definido, que é -6 ou política -6. Essa habilidade de negociar, fazer acordos e lidar com os outros. Um teste de diplomacia pode ser substituído por qualquer teste de reação numa situação em que não haja iminência de combate. Diferentemente das outras perícias de influência, a diplomacia nunca pode piorar a reação que o personagem pode obter em um teste de reação normal. Um fracasso no teste lábio ou sex appeal afetará seu alvo, mas a diplomacia é segura. Um sucesso em um teste permite predizer os possíveis resultados de um curso de ação enquanto está negociando ou escolher a melhor abordagem a fazer. Se o NH do PC em diplomacia for maior ou igual a 20, ele recebe um bônus de +2 por todos os testes de reação. Modificadores. +2 se o personagem tiver a vantagem em voz melodiosa, -3 para pouca empatia, -1 para oblívio, -1 a -4 para timidez, -2 para gagueira. Disfarce NT, que é média, pré-definido, que é -5 ou maquiagem -3. Essa habilidade de se fazer parecer com outras pessoas através do uso de roupas, maquiagens e cirurgias protéticas. Lembre-se que um disfarce rápido, vestir um jaleco ao entrar no laboratório, por exemplo, não existe teste de habilidade, mas engana apenas inimigos distraídos. São necessários 30 a 60 minutos para preparar um bom disfarce. Faça uma disputa rápida, normalmente disfarce versus percepção, para cada pessoa que o seu disfarce precisa enganar. Personagens com perícias como criminologia ou observação podem usá-los no lugar de percepção para descobrir um impostor. O mestre pode indicar outras perícias a serem utilizadas. Medicina, por exemplo, poderia ajudar a identificar o nariz de borracha. Se o jogador associar a dissimulação com disfarce, isso é, quando mudar o rosto e a personalidade, será necessário fazer um teste para cada pessoa ou grupo, mas ele tende a ser o mais difícil dos dois. Se houver mais de uma espécie inteligente em seu mundo, o personagem deve adquirir uma especialização por raça. Disfarce humano não tem nada a ver com disfarce monstro de olhos esbugalhados. A especialização em sua própria espécie é a forma mais comum de disfarce. Basta anotá-la como disfarce na planilha do personagem. O valor pré-definido das perícias de disfarce para as espécies com aparência física semelhante é igual a NH de qualquer uma das outras especializações, -2 a -4. Modificadores, todos os de equipamento, +4 para pele elástica, -1 a -5, a critério do mestre para se disfarçar como alguém muito diferente. Uma aparência muito diferente também impõe uma penalidade, veja a constituição física, feições estranhas e desvantagens específicas, por exemplo, corcunda. Para maiores detalhes, a diferença no modificador de tamanho normalmente impossibilitam o uso de disfarce. O personagem também pode aprender disfarce animal para enganar seres irracionais. Isso inclui vestir peles de animais, esfregar almíscar ou esterco no corpo, etc. Esta e outras especializações em disfarce não têm um valor pré-definido em função das outras. Utilize os modificadores a seguir em vez de modificadores fornecidos anteriormente. Modificadores +2 se o PC estiver a favor do vento, -1 para cada animal da mesma espécie do qual o PC está se aproximando, -1 para cada 10 no caso de um rebanho, -1 a -3 se a pele do animal for velha ou se encontrar em más condições. Faça um teste naturalista para relembrar os hábitos do animal que está sendo imitado. O sucesso concede um bônus entre +1 e +3, enquanto o fracasso impõe uma penalidade de -1 a -3. Dissimulação, IQ média, pré-definido, IQ -5, atuação -2 ou oratória -5. Essa habilidade de simular estados de espírito, emoções, vozes e de mentir de modo convincente durante um determinado período de tempo. O sucesso em um teste de dissimulação permite que o PC finja que pensa ou sente alguma coisa que ele não sente. O mestre também pode exigir que esse teste sempre que o PC tentar enganar alguém, fingir-se de morto durante um combate, etc. A personificação de uma pessoa em particular é um tipo especial de simulação. Para imitar uma pessoa em particular, é preciso em primeiro lugar se disfarçar, veja disfarce, que nós falamos agora, a menos que suas vítimas não possam vê-lo. Observe que dissimulação não é a mesma coisa que lábia, arte da fala mansa, nem atuação, a perícia que pode ser vista nas telas ou nos palcos. Modificadores +1 para cada ponto de IQ que o PC tenha mais do que a pessoa que ele está tentando enganar, ou mais inteligente de um grupo.
e -1 para cada ponto de Q que a vítima tiver a mais do que o PC. -3 no caso de pouca empatia, -1 a -4 se tiver timidez, -5 para veracidade, mas apenas se o personagem estiver tentando enganar alguém. Modificadores para personificação apenas, -5 se o PC não estiver bem familiarizado com a pessoa imitada, -5 se a pessoa que ele quer enganar conhecer o original, e -10 se ele estiver em intimidade. Economia. IQ difícil, pré-definido IQ -6, análise de mercado -5, comércio -5, finanças -3. Esse é o estudo da teoria do dinheiro, mercado e sistemas financeiros. Ela é principalmente uma perícia acadêmica, mas um sucesso no teste dessa habilidade permite que o personagem prediga o impacto de eventos importantes sobre a economia local. Assassinato de uma figura política, destruição de uma usina hidrelétrica, introdução de uma nova invenção, etc. Aventureiros com antecedentes militares ou no setor de inteligência costumam passar por um treinamento nessa perícia. Eletricista NT. IQ média, pré-definida. IQ -5 ou engenharia elétrica -3. Essa habilidade de construir, dar manutenção ou reparar sistemas elétricos. Faça um teste de habilidade para identificar uma falha elétrica e instalar eletricidade em um edifício ou veículo, por exemplo. O uso dessa perícia em uma aventura inclui os reparos de combate, por exemplo, fazer um veículo danificado voltar a funcionar, e cotar a energia de um edifício antes de alguma atividade clandestina. Observe que sistemas elétricos e sistemas eletrônicos não são a mesma coisa. A perícia eletrônica equivalente é conserto de equipamentos eletrônicos, que nós já falamos. Modificadores todos de equipamento. Encenação de combate, DX média. Pré-definido, arte ou esporte de combate -2, atuação -3, ou uma perícia de combate verdadeira -3. Essa perícia permite ao personagem simule uma luta coreografada com segurança, embora de modo performático. Uma falha crítica resulta em um ferimento, um D-2 pontos de dano e uma parte aleatória do corpo. Modificador de -4 para uma arma desconhecida. Engenharia NT, IQ difícil, pré-definido especial. Pré-requisitos matemática aplicada, em NT 5 ou mais, e outros quando for especificado. Essa habilidade de projetar, construir mecanismos e sistemas tecnológicos. Um sistema em um teste permite projetar um novo sistema, diagnosticar um defeito, determinar o propósito de um mecanismo desconhecido ou improvisar um aparelho para resolver um problema. O tempo exigido para cada tentativa fica a cargo do mestre. Observe que os engenheiros são projetistas e inventores e não precisam ser peritos na operação e manutenção de rotina dessas coisas que eles desenvolvem. Por exemplo, engenharia armas pequenas permite projetar um novo rifle, mas é necessário ter armeiro para fazer uma manutenção nele e armas de fogo para utilizá-lo. O engenheiro tem de ter uma especialização. Algumas delas são armas pequenas, desenvolvimento de armas de fogo pessoais, como pistolas ou lança-foguetes portáteis. Pré-definido, armeiro, armas pequenas -6. Engenharia de artilharia, desenvolvimento de qualquer equipamento que se classifique como arsenal no NT do cenário, desde trabucos até mísseis espertos. Pré-definido, armeiro, arma pesada -6. Engenharia bélica, construção ou remoção de fortificações, trincheiras, etc. Pré-definido, explosivos, demolição -6. Engenharia civil, planejamento de estradas, aquedutos, edifícios, etc. Pré-definido, arquitetura -6. Engenharia elétrica, desenvolvimento de sistemas elétricos como células de energia e linhas de transmissão. Pré-definido, eletricista -6. Engenharia eletrônica, desenvolvimento e construção de aparelhos eletrônicos, desde computadores até conjuntos de sensores de naves espaciais. As tecnologias específicas envolvidas, válvulas, transistores, fotônica, dependem do NT. Pré-definido, conserto de equipamento eletrônico, qualquer -6. Engenharia de materiais, preparo de novos materiais estruturais. Pré-requisitos, química ou metalurgia. Pré-definido, química -6 ou metalurgia -6. Engenharia de mecanismos, desenvolvimento de mecanismos com corda, relógios, homens mecânicos e coisas do gênero. Pré-definido, mecânica, mecanismo -6. Engenharia de minerais, desenvolvimento de estruturas subterrâneas. Pré-definido, explosivos, demolição -6 ou geologia, qualquer uma -6. Microtecnologia, desenvolvimento de micromáquinas. Pré-definido, mecânica, micromáquinas -6. Nanotecnologia, desenvolvimento de nanomáquinas, pré-definido, mecânica, nanomáquinas, -6. Paracrônica, desenvolvimento de aparatos de viagens dimensionais e no tempo, pré-requisito, física, pré-definido, operação de aparelhos eletrônicos, paracrônica, -6, mas não existe valor pré-definido se a sociedade do personagem ainda não descobriu que as viagens dimensionais são possíveis. Psicotrônica, desenvolvimento de tecnologias psíquicas, como escudos, amplificadores telepáticos, pré-definido, operação de aparelhos eletrônicos, psicotrônica, -6, mas não existe valor pré-definido para os indivíduos originários de lugares onde não existe psiquismo. Robótica, desenvolvimento da robótica e da cibernética, pré-definido, mecânica, robótica -6. Temporal, desenvolvimento de máquinas do tempo. Pré-requisito, física, pré-definido. Operação de aparelhos eletrônicos, temporal -6, mas não há valor pré-definido para indivíduos originários de lugares onde não existe viagem no tempo. Tipo de veículo, desenvolvimento de uma classe única abrangente de veículos. Alguns exemplos, engenharia, automóveis. Engenharia, navios. Engenharia, as naves espaciais, pré-definido, mecânica do mesmo tipo de veículo, -6. As especializações de engenharia normalmente têm valor pré-definido igual a NH de qualquer uma das outras, -4. No entanto, o mestre tem liberdade para determinar que a sua campanha não existe um valor pré-definido entre as especializações exóticas. Nanotecnologia, paracrônica, psicotrônica, etc. E mundanas. Engenharia civil, engenharia bélica, engenharia de minerais, etc. Modificadores, todos os de equipamentos. Bônus de +5 no máximo para criar um mecanismo se o jogador conseguir fornecer ao mestre uma boa descrição das tarefas a serem executadas pelo equipamento. Engolidor de fogo, DX média. Essa é a perícia artística que permite extinguir chamas com sua própria boca sem se queimar.
Faça um teste de habilidade para cada item que o personagem deseja pagar. Um sucesso indica que ele extinguiu as chamas. No caso de um fracasso, o PC sofre um D-3 pontos de dano, mínimo de 1 nos lábios. Essa perícia também inclui o ato de cuspir fogo, acender um rastro de combustível, soprando pela própria boca. Se o mestre permitir, o personagem pode usar essa habilidade como um ataque. Um D-3 pontos de dano. Entrada forçada, DX fácil, pré-definido, nenhum. Essa habilidade é arrombar portas ou janelas ou destruí-las com um pé de cabra, ariete ou marreta, sem ser necessariamente um perito em combate corpo a corpo. Faça um teste de habilidade para atingir o objeto inanimado com os pés, uma arma de impacto. Adiciona um bônus mais 1 para cada dado de dano gerado pelo golpe de ponta ou golpe de balanço, que se o personagem tiver essa perícia com NH igual a DX mais 1 e mais 2 para cada dado se tiver NH maior ou igual a DX mais 2. Os bônus de dano também será aplicado quando o PC utilizar perícias com armas de combate corpo a corpo para destruir objetos inaminados e eliminados do combate. No caso de invasões mais sutis, utilize a perícia arrombamento, que nós já falamos. Então, esperamos que você esteja gostando aqui desse episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Esses episódios saem todas as semanas e, se você gosta do nosso projeto, pode nos acompanhar e nos apadrinhar em www.padrim.com.br/rpgnext e picpay.me/rpgnext. Então, vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.